Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Para o seu desenvolvimento, palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Estamos aqui no nosso Cuscuz, na edição especial de Expoeste. Vamos receber aqui com muita alegria a galera do ESD 3, ESD 1 Online e ESD 2 Online, que vão falar sobre a Expoeste. Estou tudo preparado, menino, que corra bonito. Temos aqui a Rosana, o Russo, que na verdade é Roosevelt, mas a gente apelida de Russo, não tem nada a ver com São Petersburgo e outras coisas mais. E a nossa querida Andressa Duarte, nossa querida Andressa, e o André do ESG, o ESG, hein, André? André locutor também, menino, ESG 3, isso mesmo. Gente, eu não estou esquecida, não. Estou só querendo fazer uma retórica, calma aí. Bora lá, Rosana, fala que a gente escuta. Oi, gente, boa noite. Eu vou chamar o Russo, ele que vai iniciar a nossa fala, viu, Paloma? Russo, por favor. Boa noite a todos, estão me escutando bem? Sim. Meu cordial boa noite a todos. Meu nome é Roosevelt, como a Paloma falou, é conhecido mais como Russo. Estou falando diretamente do nosso querido e amado Lar dos Humildes, né? Que hoje eu estou de plantão aqui no AE. E com muita satisfação, muito orgulho e muita felicidade que eu faço parte do ESD 3, né? Dos estudantes do ESD 3, que o ESD significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né, que é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar a nossa evolução moral, né, quem estudou o ESD 2 sabe que a lei do progresso faz parte, né, e a prática da caridade, né, que isso que realmente lapida o ser humano. E o ESD 3 estuda muitos assuntos, mas o assunto principal é mediunidade, né? A mediunidade, o nome já quer dizer, né? Mediar ou médio, né? Tá no meio. A mediunidade não é nada de especial, não é nada paranormal, é uma questão, certo? Orgânica. Não é, todos nós somos médios, uns mais e outros menos. Mas quando a gente aprende a trabalhar nossa mediunidade através do estudo, através do aprendizado, a gente vai aumentando a sensibilidade e aprendendo a trabalhar com essa ferramenta tão maravilhosa que Deus deu para nós, para a gente se lapidar e poder ajudar o mundo a melhorar um pouco mais, diante de todas as injustiças, né, de tanta coisa ruim que acontece no meio da gente, mas através dos estudos, através do conhecimento, a gente pode mudar um pouquinho a nossa realidade ao nosso redor, né, e contribuir para a prática do bem, da caridade e da fraternidade. Então, o ESG3, resumindo, é isso, a gente estuda tudo relacionado à mediunidade. O que é a mediunidade, para que serve a mediunidade, os tipos de mediunidade, o trabalhar na mediunidade, né? Tudo isso faz parte. E os colegas, né, do ESD1, do ESD2 vão ter essa oportunidade de se aprofundar mais, que é o que a gente faz no ESD3. Né? Nós somos muitos, né? Hoje está participando só eu, a Rosana e a Andressa, mas tem os outros colegas também que faz parte do ESD3, né? Então, basicamente, é isso, né? E a Rosana e a Andressa vai dar continuidade, se aprofundando um pouco mais no assunto que a gente estudou na última aula, né? Falar um pouco mais relacionado à questão do o que a gente está aprendendo lá
e o conhecimento que a gente está adquirindo, colocando em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pois tá bom. Um grande abraço a todos, certo? E eu passo a bola para a Rosana. Boa noite. Olá, pessoal. Estou aqui de volta. Boa noite a todos. Né? E dando continuidade aí à fala do Russo, a gente estudou muitas coisas interessantes, né? E está estudando ainda, né? No ESG 3. E eu vou, como a aula passada é a aula que está mais, né, fresquinha na memória, e a gente falou sobre o sono, que é sempre sono e sonho, né? Que é sempre um tema muito interessante, e tem muito a ver com a questão do contato espiritual, né? As pessoas às vezes chegam querendo saber notícias dos seus entes queridos que já desencarnaram, né? E a gente, como estudou na aula passada, às vezes dormindo, né? Que muitas vezes a gente tem esse contato tão que a gente tanto pede, né? Para ter ou para saber notícias, às vezes com cartas psicografadas e etc. Né? Então, assim, na aula passada a gente falou um pouco mais sobre o sono, né, que exatamente fala sobre essa possibilidade, né, da gente quando está dormindo, que na verdade quem dorme é o corpo, né, é o corpo físico, e aí o nosso perispírito tem a liberdade, né, de sair do corpo e transitar pelos lugares que ele tiver alcance, né. Muitos pedem, né, quando vai dormir para ver um ente querido, ver, né, estar próximo a ele, porque existe essa possibilidade, né, mas não lembra, né, e também tem todo o porquê de não lembrar ou de lembrar, né, que foi uma coisa que nós aprendemos também. Uma coisa que a gente também, eu achei muito interessante, né, na aula passada, é que o corpo dorme porque ele tem necessidades, né, gente, de dormir, necessidade fisiológica, né, de descanso, e a gente acha que há necessidade também do espírito descansar, mas ele não precisa, né? Não é uma matéria que precisa desse descanso do sono, né? Ele pode ter a liberdade de realmente trabalhar, né? E fazer muitas coisas interessantes, inclusive estudar. A gente também... Eu estou falando de coisas que a gente aprendeu e que eu puxei de mais interessante, né, da aula passada, tá, pessoal? E o outro ponto que eu posso colocar também é que eu também achei muito interessante, é que nessa saída do nosso corpo a gente pode ir a lugares muito distantes, né? Assim, que a gente nem imagina que a gente tem alcance. Né? Eu li um texto dizendo que a gente tem amigos pode ter amigos espirituais, né, em qualquer lugar do mundo, inclusive pessoas encarnadas se encontrarem nesses lugares, né? E juntos poderem compartilhar informações, né, aprender outras coisas e ajudar, né, também nesse ambiente em que estiver. O espírito, quando ele está fora do corpo, ele pode, inclusive, alcançar outros planetas, né? Parece assim meio, né, para quem não tem o conhecimento, é bem impactante saber dessa informação, né? E a gente vai aprendendo ao longo do tempo, vai construindo essas informações, né, com o conhecimento, com o estudo do ESG, dos ESGs todos, né? A gente, para chegar no ESG 3, a gente já passou pelo ESG 1, né, que é o base, foi para o ESG 2, né, com mais informações, e um vai complementando o outro, né? Todos têm a sua importância nessa construção do conhecimento sobre a doutrina espírita. E aí, é super importante também a gente sempre lembrar que todo estudo, né, que a gente faz da doutrina é baseado nos livros, né, que Allan Kardec codificou, né, com tanto amor e carinho para todos nós, com tanta dedicação, né, para todos nós. E aí eu queria fazer a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, que inclusive está lá no nosso livro do ESG, que diz o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo, né? E a resposta é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, né? Então, é só para colaborar, né, com a informação que eu estava passando, né, que a gente recebeu na aula passada. Está dentro do Livro dos Espíritos, né, a explicação do que acontece, né, quando a gente, durante o nosso sono, né, o que acontece com o nosso espírito. E é uma liberdade
Deve ser, né, gente, uma liberdade maravilhosa esse momento, né, de poder realmente alcançar lugares diferentes do que estamos, né. Tem uma outra coisa muito interessante que a gente, né, entendeu a importância da prece. A prece é importante em todos os momentos, né, mas durante o sono, antes do sono, é muito importante a gente fazer a prece e pedir para que nós fiquemos bem durante o sono. Bom, a minha contribuição só é essa. Eu vou passar para a Andressa agora, que vai falar um pouquinho do que ela gostou. E vocês vão ver que coincidências não existem, tá bom? Andressa, é com você. Opa, eu sou a Andressa, eu sou da ED3, boa noite, e eu vou continuar falando sobre o sono e o sonho. Bom, no ED3, nós estudamos conteúdos doutrinários existentes em O Livro dos Espíritos. Na atualidade dos ensinamentos transmitidos pelos espíritos superiores, são 41 roteiros de estudos. Não dá para falar de cada roteiro através dos estudos, mas através dos estudos oferecidos pelo Lar dos Humildes, que pode ser presencial ou online. Então, vamos estudar, né, galera? O roteiro que eu mais gostei foi o sono, e o sono já acabei de dizer, né? Em resposta à questão 402 do Livro dos Espíritos, dizem os orientadores espirituais que se pode julgar a liberdade dos espíritos durante o sono. Então, como a minha amiga já falou, o espírito jamais está inativo, né? Durante o sono, podemos encontrar pessoas queridas, trabalhar no plano espiritual, estudar, podemos encontrar nossos amigos e desafetos. Por isso é tão importante a prece antes de dormir. Muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito sentiu, no caso. O espírito, durante o sono, ele tende a ir para lugares dos quais se encontra em sintonia, atraindo irmãos desencarnados, tanto mentores, que são espíritos de bondade, que têm o objetivo de auxiliá-lo em sua evolução, que trazem fluidos edificantes. Mas, como eu disse, de acordo com a sintonia, também podemos atrair irmãozinhos com intenções ruins, com o objetivo de obsediar e levá-lo para lugares tóxicos. Agora eu vou falar sobre o sonho. O sonho é uma lembrança do que o espírito viu durante o seu sonho. Então, como eu explicarei os sonhos estranhos que todos nós temos? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas. Ok. Pode ser uma espécie de clarividência indefinida que pode ir até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos, como a Rosa não falou já. Eles podem trazer lembranças de vidas passadas também. Kardec, eu vou finalizar agora com um trecho que Kardec perguntou aos espíritos superiores: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? A resposta foi a seguinte: e que o chamar de sono só é o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio de órgãos corporais. Tipo assim, fiz um resumozinho do que eu queria falar. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Gratidão, Andressa. Muito bom a colocação do ESG. E algum monitor aqui do ESG3? Eu ouvi falar que tem alguém aqui do ESG3. Esconde tal qual o Michael Jackson quando largou tudo para se esconder em Fortaleza. Exatamente. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela rádio web. Ficaram curiosos? Estão com vontade de estudar?
Acesse as nossas redes sociais. Em breve divulgaremos as matrículas que podem ser presenciais e online. Venha conhecer nossa casa aos domingos, a partir das 8 da manhã. Participar de um encontro maravilhoso, regado de palestras e belas canções do nosso coral Humilde Canto. Eita, como dá mexã. Esse aí é avô de Anthony. O homem desse tem mais de 10 filhos, é pai de todos os meninos. Pense no homem bom. Ele é o nosso monitor André. Seja muito bem-vindo, André. Fale um pouco sobre a sua experiência. Opa, eu acho que aqui o painel de controle está pegando fogo aqui no meu Divertidamente. Alô, André. Fale um pouco sobre a sua experiência Paloma. como monitor. Bem, esse ano eu fui convidado aí para auxiliar aí, né, nossos queridos irmãos no conhecimento, em busca do conhecimento, né? E foi uma experiência muito legal. Um momento em que a gente pode relembrar tudo aquilo que a gente já viu alguns anos atrás. Lembrando que quando a gente começa a estudar, a gente não para nunca, né? A gente está sempre em busca de conhecimento e aperfeiçoamento. Show de bola, André. Fala, Françoise Marie. A gente vai pedir ao João Pedro para colocar a apresentação do ESG 2. Gratidão imensa pelo ESG 1. Aguardem aí, porque nós vamos ter o Pinga Fogo no final, se é que der tempo, né? Deste Pinga Fogo com o ESG. Mas vamos colocar, João, a apresentação do ESG 2. Pode começar. Olá, boa noite. Nós somos o grupo do ESG 2 Online, uma turma dedicada ao estudo sistematizado da doutrina espírita, onde buscamos juntos aprofundar nosso entendimento sobre o ensinamento do Espiritismo. No episódio de hoje, vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho, conectando-a com os temas que temos estudado ao longo do curso, como a moral cristã, a evolução espiritual e o nosso papel no mundo atual. Fiquem conosco e vamos aproveitar essa oportunidade de aprendizado e reflexão. Olá, pessoal. Boa noite. A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que estaremos lendo na noite de hoje está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável, itens 6 e 7, que será narrado pelo Arthur e pela Manu. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa, se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles ir ao encontro da fé. E, se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo, que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor.
porque, pois, recusam-se em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo. Estão com a educação por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode dizer, com verdade, que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, pessoal, depois dessa leitura, dessa passagem do Evangelho, a nossa turma separou alguns comentários bem pertinentes sobre esse assunto que vale a pena para reflexão. Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou a Magali, também faço parte do ESG 2, e hoje a gente vai falar sobre a fé que ajuda a transportar, metaforicamente, a ultrapassar as montanhas, ou seja, os desafios que vivenciamos no cotidiano. Essa metáfora vai tratar tanto dos desafios físicos quanto dos desafios espirituais enquanto encarnados. E a doutrina espírita é esse bálsamo, para mim é essa fonte eterna de consolo, para a gente não esquecer dos seus pilares, que é a fé em Deus, a fé na comunicabilidade dos espíritos, a fé na reencarnação, a fé na imortalidade da alma e na pluralidade dos mundos. Ou seja, somos um entre todos, e é graças ao nosso esforço, à nossa transformação individual, que nós com certeza teremos um mundo melhor. Excelente trecho esse da fé cega, que nos faz refletir sobre o fanatismo. Acho que foi um dos pontos principais que me chamou a atenção, foi em relação ao fanatismo, que hoje se percebe muito, né? E nós temos que nos policiar bastante, nos analisarmos muito, nos conhecermos bem, para também não nos tornarmos fanáticos pelo espiritismo, fanatismo, né? Esse fanatismo cego também dentro da própria doutrina espírita. E é excelente reflexão, uma das melhores para mim. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda,
seremos capazes de mover montanhas. Fé. O que é fé? Fé é entendido como uma confiança, né, naquilo que a gente espera realizar, naquilo que a gente espera alcançar. Enquanto as montanhas que essa fé remove são as nossas enfermidades, são as nossas dúvidas, são os nossos problemas, né, as barreiras que aparecem em nossa vida. E para que essas barreiras, para que essas montanhas sejam movidas de nossa vida, basta que a gente tenha fé tamanho de uma mostarda, para que possamos superar esses obstáculos e alcançar os nossos objetivos. Boa noite a todos. Hoje, para falar um pouco da fé inabalável, né? Essa fé inabalável, do ponto de vista religioso, é uma fé e é uma crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser cega ou raciocinada, né? A fé cega, ela não examina nada, ela aceita tudo sem controle, o falso como verdadeiro. As pessoas vão passando de qualquer forma e a pessoa acredita, né? Então, assim, a gente deve ter uma fé raciocinada, devemos refletir, avaliar toda a situação, investigar, né? Porque a fé verdadeira, a fé, ela é na obscuridade quanto na luz, ela não muda, ela é sempre uma condição só, ela é sempre verdadeira. Então, assim, essa fé inabalável, ninguém pode nos dar, né? Ou você tem, ou você não tem, né? Mas os que não têm, que buscam ao ter, Deus está sempre nos dando essa condição, nos provando dia após dia, através das aprovações, através das nossas dificuldades. Mas se você buscar uma fé verdadeira, você tem. E nós devemos alimentar essa fé, acreditar que tem um Deus e que Ele sempre está conosco, que a gente nunca está só, que a gente tem esse amparo, esse amor que nos envolve. Nós temos as dificuldades, as dores temos, mas também acreditar que tudo aquilo vai passar. Nada é para sempre. Nada, nada, nada. Acreditar numa fé, acreditar que tem uma vida futura, né? Alimentar este auxílio verdadeiro, porque quando você tem esta fé, tudo fica melhor, né? Quando você acredita que tem uma vida, vamos dizer assim, além dessa, tudo é mais fácil, se torna mais fácil. Você tem força para lidar com tudo, né? E essa fé inabalável, só cada um é que vai aos poucos conquistando, criando ela, acreditando, alimentando. E uma boa noite. Agradecemos a todos os ouvintes pela presença e por nos acompanharem. Aproveitamos para convidá-los a participar do ESD, nosso estudo da doutrina espírita, que oferece a flexibilidade do formato virtual para quem não pode comparecer às aulas presenciais durante a semana. É uma ótima oportunidade de aprofundar os conhecimentos e participar das reflexões, onde quer que você esteja. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Que maravilha! A gente se encanta, né, em ver a turma do ESG2 se unindo, já que muitos, no dia de hoje, não podiam estar, então gravaram as suas falas para estar conosco.
Ah, que coisa boa, a gente vê o nosso trabalho florescendo. Parabéns, Celina, e parabéns, Diego. E eu esqueci, sinceramente, de agradecer aos monitores do EG 3, não só o André, mas André, Cris, Iraci, e quem mais? Tem mais alguém? Sandrinha, os 4 monitores do EG 3. Esqueci da minha própria mãe. Estou bem, né, Paloma? Estou muito bem. E nós vamos agora ter uma palhinha, né? Vamos colocar uma música, João? Papaca, DJ! Aqui toca mais música! Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
Estamos de volta, menino. E pensa no negócio bom, Expoerd. Agora, o nosso segundo bloco, vamos receber o pessoal do ESG1 Online, representado por quem? Pela nossa Dora Aventureira. Iraci, diga-me, onde está a reforma íntima? Está bem atrás de você. Agora fala, Iraci, que a gente escuta. Um abraço pro pessoal que está no Lar dos Humildes, usando a conta do Russo. Olá, boa noite, olha aí, direto do Lar dos Humildes, o Roosevelt. Quem mais está aí? Eu só vi. Ah, Gláucia. A Vivi. Tava todo lá. Olha aí, todo mundo na rádio. Todo mundo na rádio online, viu? E trabalhando aqui. Muito bem, olha aí o nosso intuito. E eu vou falar sobre a ESG1. Antes de falar sobre a ESG1, eu vou tocar num assunto que eu sempre falo. Sobre o ESG, que foi criado pela Federação em 1983. Foi idealizado e foi lançado em 83. E atendendo ao que o Kardec falou no projeto 1868, 1868, onde ele dizia o seguinte: um curso regular de espiritismo será professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Então, com base nisso, nessa fala do Kardec, é que surgiu o ESG. E o ESG1 já passou por algumas transformações. Ele é o introdutório ao estudo do espiritismo. E o que ele traz? Qual é o conteúdo programático? É interessante que a gente saiba, porque a gente já falou de ESG, mas o que a gente estuda? Quais os assuntos que a gente estuda no ESG? E eu vou dar uma pincelada rápida sobre os módulos. Vamos ver aqui, são 9 módulos que a gente vê no ESG1. E o primeiro módulo, que é o início, é o que é espiritismo. Os objetivos, conceitos, o tríplice aspecto e os princípios básicos da doutrina espírita. Isso é a primeira coisa que a gente vê no estudo do ESG, que é no ESG1. Aí depois a gente passa para o módulo 2, que vai falar sobre a codificação espírita. Sabe? Qual foi o contexto histórico, os fenômenos que aconteceram para chamar a atenção? Vai falar sobre Allan Kardec, o professor e o codificador. Aí vem falando da metodologia que ele utilizou, as obras básicas e os expoentes do espiritismo na época, certo? E aí o estudo vai se desenvolvendo, e aí nós vamos falar no módulo 3 sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Certo? E aí a gente vai ver o conceito, os atributos e também a providência divina. Passado isso é só um estudo que a gente tem que ter esse conhecimento, certo? Aí vai falar sobre o quê? Sobre o espírito, certo? A existência e a sobrevivência do espírito. Aí vamos falar da origem, como surgiu o espírito. A natureza, aí falaremos sobre o perispírito, as provas da existência e da sobrevivência do espírito e a progressão dos espíritos. Porque nós progredimos. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e depois a gente quer viver no mundo de quê? De regeneração. E depois progredirmos até chegar aos mundos felizes, certo? Mas a gente vê esse primeiro conhecimento, sabe, para introduzir as pessoas que chegam para entender o que é a doutrina espírita.
Aí vamos falar sobre a comunicabilidade dos espíritos, a influência dos espíritos em nosso pensamento, a mediunidade, o médio e a mediunidade com Jesus. Esse EG1, ele traz um apanhado de todo um curso, porque lá no EG3 nós vamos aprofundar esse conhecimento, certo? Aí nós vamos falar sobre reencarnação, o fundamento e a finalidade, as provas, retorno à vida corporal, certo? Aí a gente vai falar sobre planejamento reencarnatório, união da alma e ao corpo, aí vai falar sobre a infância, o esquecimento do passado e por que é importante esquecer o passado. Aí, passando essa fase, nós vamos ver no módulo 7 a pluralidade dos mundos habitados. Você imaginou um universo desse tamanho e a gente pensar que só a Terra tem vida inteligente, né? E aí a gente fala sobre a pluralidade dos mundos. E aí a gente vai entender o que é o fluido cósmico universal, o fluido vital, os elementos gerais do universo, espírito e matéria, a formação dos mundos e da Terra, né? Os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal. E vamos também ver aí as diferentes categorias dos mundos habitados. Por isso que eu falei que nós estamos no mundo de provas e expiações e vamos querer mudar, e a Terra está num processo, né, para se tornar um mundo de regeneração. E vamos agora no último módulo, que é o módulo 8, a gente vai falar sobre o movimento espírita, certo? Vai falar sobre as viagens de Allan Kardec, as primeiras ações de Allan Kardec, a missão espiritual do Brasil. Aí chegamos no movimento espírita, o que é movimento espírita, o objetivo, falar sobre o que é um centro espírita, certo? Falar sobre as federações e os expoentes do espiritismo no Brasil. Estes são, né, os temas que a gente vê no EG1. Ele dá uma visão geral, certo? E seguindo o que o Kardec disse para ser, é o estudo científico. Tem ciência, não é de ouvir falar. Todos os nossos conhecimentos têm base científica, certo? Como se falou no assunto do ESD 2, a fé raciocinada, sabe? A fé com razão de ser. E para isso a gente tem que estudar. E para isso a gente tem que conhecer para saber por que a gente acredita, certo? Então, esse é mais ou menos um convite para que vocês estudem. O Lar dos Humildes tem cursos online. Ninguém pode dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de sair de casa. Estuda em casa. Nós temos vários horários para estudar. E disponibilizamos, certo? O estudo online, o EG1, o EG2, e o nosso EG3 é um estudo híbrido que foi o nosso projeto piloto, para que a gente coloque esse estudo com pessoas online, pessoas presenciais, certo? No futuro próximo. É um sonho que está dando certo no EG3. E também, no EG3, eu também sou monitora do EG3. E nós temos aqui, tem a Rosana, a Andressa, e a Graça também está aqui participando do nosso, entrou aqui no programa, certo? A Graça, que é também estudante do EG3, está aqui para participar. Então, está com você, Françoise e Paloma. Já falei muito, gastei o meu verbo.
Fique tranquila que a Isabel e eu vamos sabatinar. Vamos voltar à época de escola? Vamos, Isabel? É interessante a gente ver os alunos falando acerca dos sonhos, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu queria perguntar, eu acho que foi a Andressa, foi a Rosana que colocou que nós devemos fazer uma prece durante o sono, né? Antes de dormir. E se a gente assistir, porque tem muita gente que gosta de assistir filme de terror, que gosta de ler uma leitura bem incauta, né? São leituras bem pesadas, gosta de ouvir música. E aí, o que a gente faz? Será que a gente vai conseguir dormir direito? E se a gente tiver uma raiva muito grande? Será que a gente consegue dormir? Por que a gente tem esse momento do sono? Não é para descansar? A gente não vai descansar? Por que acontece isso? Essas turbulações, as tribulações, desculpa. Rosana? Andressa? Oi, posso falar? É a Rosana falando. Isso acontece, da gente ver filmes, né, que não são interessantes, leituras, até o jornal, né? Parece muitas notícias que não são legais e a gente entra naquela vibração, né? E aí a gente entendeu que não é interessante, pelo menos antes do sono, ter essa forma de leitura, ouvir essas notícias, porque muitas vezes a gente entra nessa vibração e mesmo fazendo prece, às vezes não consegue, né, acalmar, abrandar nosso espírito, nosso pensamento, né? A hora do sono para o corpo, sim, é o descanso, né? Mas para o espírito é trabalho ou estudo, né? Então, o ideal realmente é que façamos uma prece e evitemos esse tipo de momento antes do sono. Deixa eu só falar uma coisa, é o que eu falei, né? Tipo, a sintonia, entendeu? Quando você vai dormir, você vai de acordo com a sua sintonia. Então, acredito que fazer essas coisas antes de dormir vai te colocar na sintonia que vai atrair esse tipo de energia. Gratidão. Isabel, tu queres fazer alguma pergunta, querida? Não, na verdade, gente, é porque a Franzinha gosta de me cutucar. A gente está com pouco tempo e o André está com a mão levantada, não é o André? Não, era a Paloma. É a Paloma? Quer falar, Paloma? Eu quero fazer uma pergunta, porque Pois a minha faça, mãe está muito tímida e não parece. Mas ela pediu para eu fazer uma pergunta que ela lembrou agora de fazer. Sobre sonho e desdobramento. Quando a pessoa faz a prece, ela busca ter um ritmo tranquilo de vida. Ela, quando vai dormir, ela se desdobra e só se reúne com escritores. O que quer dizer em relação a isso? É uma pessoa culta? Ou é em relação à sua afinidade fluídica? Ou tem algo relacionado a vidas passadas? E aí, Isabel? Na verdade, eu que florei essa pergunta, viu? Porque ela fez Eu a achei pergunta, interessante, Paloma, a tua pergunta. É interessante a gente ver que nós plastificamos os nossos desejos, né? Que até sonhar com escritores, a gente vai sonhar com escritores. Gente, nós estamos ligados. Eu acho que foi, não sei se foi a Rosana, ou foi o Roosevelt, que falou de uma sintonia. E essa sintonia é o que nos liga fora do corpo. A única diferença é que quando, ao sairmos do corpo físico para estarmos no momento do sono, a gente se desdobra, como foi falado pela Paloma, e se você vai para o local a que você tem afinidade ou que você está predisposto no momento do sono. Então, o que acontece? Naturalmente, se eu sou uma pessoa que gosta de fofocar muito, eu vou para o Vale dos Fofoqueiros. Se eu sou uma pessoa que gosta de ter uma vida desregrada, eu vou para um local onde há desregramentos. Se eu sou uma pessoa viciada, eu vou para também locais onde o vício me é pertinente, né? Então é interessante a gente ver que tudo é sintonia. Tudo é como as ondas do rádio, né, Isabel? A gente Pode continuar, Abel. Pois é, primeiramente eu queria parabenizar todos os participantes. A gente sabe que às vezes a gente tem medo de vir para a rádio. A rádio
Gente, aqui é bacana, é um espaço legal para a gente conversar, para a gente dialogar. Isso. E assim, e com relação a essas questões que Paloma trouxe, né? Que foi a médium da mãe dela. Olha, os sonhos não dá para a gente, porque há pessoas que têm uma capacidade de decifrar sonhos, aí são os médiums que têm, alguns médiums têm essa capacidade, né? José, do Egito, era um médium que trazia essa capacidade, assim como a gente tem José, pai de Jesus, aqui na Terra também. Mas, assim, às vezes, como há níveis, a gente não vai dar tempo de falar aqui de sonho, mas há níveis de sonho, de desdobramento. Às vezes a pessoa está tão ligada à rotina dela que não sai nem do corpo, está chumbado. Às vezes a pessoa sai do corpo e vai para onde? Para o que ela passou o dia fazendo, pensando. Se ela gosta de comer, ela vai para a cozinha. Se ela gosta de trabalhar, vai trabalhar. Mas aí, às vezes, a gente se conecta todo dia. O Lar dos Humildes, durante a pandemia, expandiu as fronteiras. Ele rompeu a quinta dimensão, né? A quarta, quinta, eu estou indo para... As barreiras as dela. barreiras. E aí a gente passou a ter os cursos online, a gente passou até as lives. Todos os dias, às 21h30, a gente tem um encontro com Emmanuel, com as obras do Fonte Viva. Então, assim, vamos sintonizar para a gente poder ter um desdobramento agradável junto com os nossos benfeitores, para a gente poder colaborar primeiro conosco, porque não foi assim que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, vamos nos amar durante o sono, vamos deixar o corpozinho ali repousando, nosso vaso, que é tão importante, e vamos estudar no plano superior, no plano espiritual, vamos nos conectar com o bem, vamos ajudar o próximo, né, Fran? Mas aí a gente precisa fazer a nossa parte, porque Jesus é o verbo da ação, não foi o verbo que se fez carne? Então, Jesus é o verbo da ação que nos convida a agir, a gente precisa fazer o nosso esforço. Né? Exato. E a gente não tem que... Não, o negócio é não ter que dar trabalho para o nosso anjo guardião, gente. Com certeza. Olha, pense o meu anjo guardião é potente, viu? E cada um de nós tem o seu anjo guardião, né, Isabel? Que a gente pode recorrer nos momentos de dificuldade, de dor, que a gente se sinta fragilizado. Vamos fazer uma prece. A gente trabalhou hoje também a fé inabalável, que é isso, é a gente ter fé que tudo melhora, que tudo passa. Já dizia Maria Santíssima, né? Ultimamente eu estou usando muito, que a gente está aqui de passagem, que é uma peregrinação. A gente se apega tanto, a gente se apega aos bens materiais, ao carro, aos filhos, aos filhos, a marido, a esposa, e a gente não esquece que é tudo transitório, né? Aqui tudo muito passa, bem. E a gente só leva o que a gente tiver feito de bom e de bem. É contigo, Paloma. Eita, menino, que negócio bom foi esse cuscuz, viu? Falta 1 minuto para acabar o nosso programa e vamos para a prece final. Eu gostaria de chamar ele, representando o ESG3, o nosso André, para fazer a prece final. Alô, alô, André! Vamos lá, então. Vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia Jesus, pedindo a ele sempre orientação, pedindo a ele proteção, para que possamos, dessa forma, absorver seus ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por este momento de união entre os grupos de estudos, a divulgação da tua doutrina, que tu nos deixou como herança, como o Consolador prometido, que nos mostra que após a vida, há vida. Que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem-se, prece essencial.
Tenha um mês de novembro abençoado e um ótimo feriado. Muito que bem. E não esqueçam, até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo, finalizando nossa Expoeste. Tchauzinho, tchauzinho.